Apropriar, e temos essa oportunidade de falar com toda a população, pela Rádio Apropriar FM, falar com a população de Apropriar de toda a região e de todos os municípios que são atendidos pela Vara Federal desta cidade. Perfeito. Eu sou corregedor do TRF5 desde março de 2021 e existe a previsão de que de 2 em 2 anos o corregedor realize correições ordinárias em todas as varas federais da região. Nós estivemos no ano passado, em agosto, em Sergipe, tanto em Aracaju como em todos os municípios do interior que tem vara federal, e tivemos a oportunidade de conversar com os juízes federais, as juízas federais, os servidores, as servidoras de todas essas varas, e também fazer uma análise à distância, né, dos processos eletrônicos de forma antecipada. Então, essa visita, na verdade, é um retorno, em certa medida, assim, uma prestação de contas do que foi apurado, do que foi identificado, e também uma necessidade que nós identificamos, que foi de manter contato com outras instituições e com a população em geral, através da imprensa. Como nós viemos no ano passado, no mês de outubro, em plena pandemia, então, houve uma certa dificuldade de se fazer essas visitas a essas instituições e fazer esse contato. O nosso propósito de cada local que nós chegamos é exatamente manter um contato com a Ordem dos Advogados do Brasil, com os advogados daquele município e da região, com os procuradores da República, com o prefeito como um representante da população. E também esse momento que achamos muito importante de ir às rádios e às emissoras de TV para ter essa oportunidade de falar, de contar um pouco, né, do papel da Justiça Federal e do papel da Corregedoria da Justiça Federal. Exato, a correção, na verdade, ela é algo bem amplo, né? O que chama mais atenção é exatamente esse acompanhamento do que está sendo feito, essa análise do que tem sido feito, das dificuldades que a unidade apresenta, das boas iniciativas que a unidade tem desenvolvido, que podem ser até divulgadas para outras varas federais da região e do país. Mas eu gosto de enfatizar muito, né, que esse termo corregedoria, né, a gente verifica que no próprio termo ele fala, ele tem o có e o regê, né? O có e o regê. O có é uma partícula que se refere significa junto. Então, eu enfatizo muito o papel do corregedor para reger junto a Justiça Federal da primeira região. E no Tribunal da quinta região, o corregedor ele atua em diversas frentes. Além dessa parte correcional propriamente dita, ele também atua na área de conciliação, na área de ouvidoria, exatamente sendo aquele canal através do qual as partes, os advogados podem se dirigir, né, para fazer suas solicitações, suas sugestões. Também atua na área do monitoramento do sistema carcerário e na área das perícias. Nós temos um núcleo de perícias que faz um acompanhamento da atuação da Justiça Federal nesse segmento. Então, a gente percebe que são várias atividades que se complementam, né? Sempre no sentido de fazer essa coordenação da Justiça Federal de primeiro grau para prestar um serviço cada vez melhor à população. Isso aí, em Apropriar, e Patrício colocou muito bem aqui, a gente conversando antes, né? A ideia de que muitas pessoas nem sequer têm conhecimento da existência da Justiça Federal aqui em Apropriar. E aí eu perguntaria ao senhor, qual foi a finalidade, né, qual foi a finalidade da criação da Justiça Federal, de uma vara da Justiça Federal aqui em Apropriar? Bem, na verdade, a Justiça Federal, ela no Brasil, ela foi criada ainda no começo, né, da República, em 1890, e foi extinta na época de Getúlio Vargas, em 1937, e retomada em 1967. E uma característica que ela apresentava é que ela era realmente um segmento do judiciário que ficava concentrado nas capitais e que havia uma dificuldade muito grande da população ter acesso. E havia esse desconhecimento, né, da sua existência. Foi percebido, num período mais recente,
que havia a necessidade de que o judiciário estivesse mais próximo à população. E por isso que houve diversas leis federais no sentido de realizar essa interiorização. E Propriar se inseriu exatamente em uma dessas leis. Por quê? Porque trata-se de um município distante de Aracaju e não é razoável que a parte que aqui reside tenha que se dirigir até a capital para poder apresentar os seus pedidos na justiça. Então, tanto a parte como os advogados da região, eles precisavam realmente ter um fórum mais próximo. Por isso que houve a criação da vara, que atende Propriar, mas atende diversos municípios ao longo do Rio São Francisco. Entendemos que hoje nós temos, tanto em Sergipe como em todos os estados da região e no Brasil, de modo geral, a Justiça Federal muito mais próximo do jurisdicionado, muito mais próximo da população, principalmente da população mais carente, que precisa realmente recorrer ao judiciário. A gente não pode deixar de fazer o registro com relação às ações previdenciárias, às ações assistenciais, que hoje representam a maior parte das ações que tramitam na Justiça Federal. Então, a Vara de Propriar, ela veio nessa situação, nesse contexto, como também as de Estância, de Lagarto e de Itabaiana, contemplando várias regiões do Estado. Do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Hélio Vanderlei. Doutor Hélio, no contexto do que falou Márcio, quando a gente comentou aqui, tivemos uma visão que muita gente não sabe que existe a Justiça Federal aqui no município de Propriar, esse sentimento vai adquirir quando estava estagiando no fórum. Eu já concluí o meu curso de Direito e na oportunidade que tive de estagiar, assim que foi instalada a vara aqui, houve uma enxurrada de declínio de competência, né? Principalmente de ações, Márcio, que estavam sendo partes e principalmente autores, os ribeirinhos, cobrando alguns impactos da barragem da Chesf em relação a essa nossa beira de rio. Então foram muitas ações e tantas outras. Aí instalaram a vara e a Justiça Estadual declinou a competência, naturalmente. E aí veio a percepção. Eles continuaram entrando com as ações na Justiça Estadual, né? Exatamente por não saberem que existia aqui uma Justiça Federal. E já que chegou e que temos, não requer nessas observações que seja amplamente mais divulgado que existe a Justiça Federal aqui e mais de perto quais são as competências da Justiça Federal que os circunscritos aqui, que é Propriar, se eu não me engano, vai até Japaratuba, Carmópolis, eu creio que em torno de umas 25 cidades, mais ou menos, que cumpre essa jurisdição aqui. A ação do tribunal e da direção do Foro da Assessão Judiciária de tentar iniciativas que permitam uma divulgação do que é a Justiça Federal, de onde ela atua. Inclusive, nesse sentido, é que nós temos hoje em todas as unidades setores de comunicação social para fazer esse link com a população. Aqui tem, inclusive, está presente no estúdio, Najara, que é a responsável pela comunicação social da Seção Judiciária de Sergipe, e é uma recomendação nossa exatamente criar esse laço com a imprensa para haver a divulgação. A gente sabe que o judiciário sempre foi um poder muito fechado, né, muito restrito, inclusive em função da impossibilidade do juiz falar sobre aqueles processos que estão sob sua responsabilidade, antecipar seu posicionamento, mas eu acho que isso não impede que nós divulguemos o que fazemos. Isso está perfeitamente possível, isso está perfeitamente de acordo com a lei. Na verdade, a Justiça Federal ela atua naquelas situações em que há um interesse federal, em que há o envolvimento de um ente público federal, fundamentalmente, em diversas frentes. Então, sempre que há a presença naquele processo de um órgão público federal, como eu exemplifico diversos, o INSS, a Caixa Econômica Federal, o IBAMA, a Universidade Federal, o Instituto Federal, enfim, Embrapa, várias entidades federais
sejam autarquias, sejam empresas públicas, seja a própria União, se houver o seu envolvimento, seja por algum interesse, seja por algum bem envolvido naquela situação, a ação será na Justiça Federal. A gente não pode deixar de considerar a questão das ações de execução fiscal, das cobranças dos tributos federais, que também vêm a ser realizadas na Justiça Federal, e a área criminal. Alguns crimes, pela sua natureza, realmente por suas características, as ações penais devem também estar na Justiça Federal, como eu citaria alguns casos, como moeda falsa, estelionato contra a Previdência, contrabando, descaminho e a própria corrupção, caso envolva verbas públicas federais. Tráfico internacional de drogas, enfim, há uma série de atuações. Mas hoje nós verificamos, como eu disse, uma demanda muito grande, principalmente através do Juizado Especial Federal, que é justamente o órgão que cuida na Justiça Federal do atendimento das causas de menor valor, mas menor valor em termos, né, mas muitas vezes para aquela parte significa a sobrevivência, significa o seu futuro. O valor da vida dele. O valor da vida, exato. O valor da vida, o valor da saúde, de modo que, na verdade, essa é a nossa atuação. A Justiça Federal aqui, eu estive no ano passado, como eu disse, na correção, e na oportunidade nós estávamos inaugurando a nova sede, que é uma sede que é dividida com a Justiça do Trabalho, logo na entrada da cidade, perto daquele letreiro de Propriar. E, na oportunidade, realmente, nós tivemos essa avaliação da situação da vara e, a partir disso, nós verificamos algumas recomendações e isso tudo foi repassado para os magistrados que lá atuam, né? Doutora Adriana, que está em Brasília, mas doutor Pedro, que é substituto, e está aqui também para atender às nossas necessidades. A gente gostaria de registrar que, na verdade, principalmente em função dessas ações previdenciárias, que são ações que precisam, na maior parte, de audiências e de perícias, são ações que realmente causam, né, termina havendo um atraso maior, né, porque é um volume muito grande, né, a gente reconhece que é uma necessidade muito grande da população dessas ações, desses benefícios, né, sejam benefícios assistenciais, sejam benefícios previdenciários, mas a Justiça Federal está tomando todas as providências para tentar atender da melhor forma a população da região. Por exemplo, para a pessoa que está nos ouvindo agora, que é a Justiça Federal, quando você tem um problema relacionado à aposentadoria, relacionado ao benefício previdenciário, é na Justiça Federal que você vai discutir essa matéria. E aí nós temos, de fato, na Justiça Federal um contingente muito grande de demandas, e a pergunta que eu ia justamente fazer ao senhor na correção que o senhor fez, né, como é que está a questão da perícia de Propriar, se ela está devidamente regularizada, se há uma espera para o constituinte, enfim, como é que está esse prazo da perícia em Propriar, que a gente sabe que é um problema nacional, né, não é um problema específico de Propriar, e como está a demanda, por exemplo, qual é o prazo em média que a demanda está levando para transitar em Propriar, com o juiz substituto, com o juiz titular, enfim, qual é a posição hoje da vara de Propriar diante da correção que o senhor constatou? É que houve, de fato, um atraso grande com relação às perícias, nesse período da pandemia, né, e até hoje, com reflexo até hoje, por uma série de dificuldades. Essas perícias, elas são custeadas, né, os honorários de perícia são pagos com o orçamento da Justiça Federal, né, e esse orçamento é um orçamento limitado, de modo que todo ano, geralmente, quando chega em maio, junho, esse orçamento acaba e isso dificulta muito a realização das perícias. Bem como também pelo fato de que o próprio valor dos honorários é um valor que não tem sido atualizado, né, recentemente, de modo que muitos médicos não se interessam. Existem algumas especialidades em que há dificuldade de se encontrar peritos, né, como psiquiatria,
oncologia, algumas áreas mais específicas. Mas isso é uma preocupação nossa. E o que nós temos feito, e nós estamos nos propondo a fazer com relação a isso, é exatamente tentar buscar outras alternativas para que essas perícias saiam. A nossa ideia é que essas perícias possam ser feitas em núcleos universitários, com residentes de medicina, para que essas perícias possam ser inseridas, né, na carga horária desses residentes, de modo que nós temos tentado, junto a diversas universidades, viabilizar esse núcleo de universidade de perícia. Então é algo que entendemos que vai desafogar um pouco e permitir, inclusive, que esse valor do orçamento seja destinado para aqueles locais em que isso não seja possível, né? De modo que não haja sempre essa preocupação com esse atraso na realização dessas perícias. Instalado uma procuradoria regional nesta área aqui. Na verdade, o ideal é que era que houvesse essa presença da Procuradoria da República, a presença da Defensoria Pública da União em todo local em que há uma vara federal. Nós, inclusive, estivemos ontem na Procuradoria da República em Aracaju, na sede da Procuradoria da República, inclusive falando sobre esse ponto. E realmente eles adotaram inicialmente a lotação de todos os procuradores em Aracaju e a designação de alguns procuradores para ficar atuando um em cada subseção. Mas isso é algo que no momento não está sendo adotado, porque se considerou melhor que todos atuem em toda a região, em todo o estado de Aracaju. Com relação à Defensoria Pública da União, é algo que foi um pleito dos juízes em várias subseções judiciárias aqui de Sergipe e também em toda a quinta região, que entendemos que é importante que haja a Defensoria Pública da União em todos os locais onde há a vara federal. Atualmente há uma Defensoria Pública em Aracaju, mas é um quantitativo de 6 defensores. Né? 6 defensores realmente, com a demanda que nós temos, é praticamente nada. Então não tem condições nem de atender as próprias varas de Aracaju, quanto mais as varas do interior. E nós queremos levar adiante esse pleito. É um pleito, inclusive, que eu pretendo, daqui para o final do ano, além de ter feito os contatos com todos os chefes da Defensoria Pública da União dos 6 estados, pretendo levar esse pleito em Brasília para a gente tentar ver se reverte um pouco, se melhora um pouco isso, para que realmente esse órgão ele se faça presente também nas subseções. Nós temos alguns, eu poderia que temos num polo passivo, alguns entes, tipo o INSS, né? E nós sabemos, né, que o INSS, até matérias já estão reiteradamente definidas no tribunal. E o INSS, ele não se cansa de recorrer, né? Eu faria a seguinte pergunta ao senhor. Diante dessa constatação, né, a gente que advoga, juízes, desembargadores, enfim, teria como, claro que a gente tem uma legislação, né, uma legislação criada pelo Congresso, enfim, devidamente regulamentada, mas a gente sente que são recursos protelatórios, N recursos. Diante nessas correções que o senhor vem fazendo, não só aqui em Sergipe, mas em outros entes federativos, há de fato a constatação que os processos do INSS, de fato, é um grande entrave para a Justiça Federal no sentido dos recursos? Isso é algo que tem se tentado modificar, inclusive com incentivo às conciliações. A política hoje é no sentido de tentar buscar essas conciliações e também melhorar o próprio conteúdo dos processos administrativos de benefícios. A gente identifica uma dificuldade muito grande do INSS em função do seu quadro de servidores. Né? Nesse período mais recente da reforma da Previdência, houve uma quantidade muito grande de servidores do INSS que se aposentaram, e isso impacta tanto que nós vemos muitas ações em que se pede justamente que o INSS aprecie, julgue, decida aqueles pedidos de benefícios.
E isso realmente repercute e isso causa uma dificuldade maior para a própria Justiça Federal, que tem que suprir isso e que tem que se desdobrar para tentar obter esses elementos, obter essas provas, principalmente com relação a trabalhadores rurais que não dispõem de documentos que possam demonstrar a sua condição de segurado e que precisam realmente das ações judiciais, da produção de provas testemunhais e outros tipos. E nós tivemos uma série de situações. Nós tivemos audiências virtuais, né, o impedimento de entrada em fóruns, etc. Nós saímos, né, não acabamos com a pandemia, mas estamos saindo de um estado pandêmico. Como foi a Justiça Federal durante a pandemia e qual o progresso que ela está desenvolvendo com essa possível saída do estado pandêmico? Bem, na verdade, foi algo que pegou a todos de surpresa do mundo, né, a pandemia, e o impacto foi muito grande com relação a todos os atos em que era necessária a presença. Então, nós identificamos dificuldades com relação à realização das audiências, com relação às perícias, os atos processuais praticados por oficial de justiça, citações, intimações, qualquer ato que o oficial de justiça precisava comparecer, já que não poderia haver aproximação das pessoas. Também o próprio atendimento ao público, que os fóruns ficaram fechados, de modo que isso houve um impacto muito grande. É claro que se tentou buscar alternativas. Então, com relação às audiências, começaram aquelas audiências por videoconferência. Quanto às perícias, as perícias passaram a ser realizadas nos consultórios dos médicos. Tão logo isso foi possível, para que não houvesse aglomeração de pessoas. As intimações, as citações dos oficiais de justiça passaram a ser feitas através de telefone, de e-mail, de WhatsApp, de outros mecanismos. Enfim, isso tudo foi feito para tentar superar. Mas claro que houve um impacto grande, houve um impacto com relação ao atraso nas ações. Uma preocupação nossa nesse contexto é exatamente com aquelas pessoas excluídas, com aquelas pessoas que não têm acesso a esses meios eletrônicos. Então, por isso que, tão logo foi possível, a Justiça voltou a abrir suas portas para que as partes, os próprios advogados, que por dificuldades financeiras, ou mesmo por se tratar, às vezes, de uma pessoa idosa que não tenha facilidade de manusear esse recurso tecnológico, não tinham condições de participar dessas audiências, então foi logo disponibilizada a possibilidade dessas pessoas comparecerem ao fórum. Também a gente não pode deixar de considerar, com relação aos impactos, o próprio impacto no surgimento de novas ações referentes, por exemplo, à aposentadoria por invalidez e auxílio-doença em decorrência dos efeitos da Covid, os benefícios emergenciais que vieram a ser indeferidos, as pessoas tiveram que bater a porta do judiciário para questionar, para pedir que esse benefício fosse deferido. Então, isso tudo teve um impacto muito grande. A gente identificou isso, além, claro, daquelas ações que tradicionalmente já estavam em andamento. Temos uma pergunta do advogado, o doutor Alan Luiz. Ele vem num complemento de um outro viés, né? A gente falou em relação à questão do constituinte. E ele fala aqui, bom dia Patrício, Márcio, doutor Hélio. Com a pandemia, muitas empresas passaram a adotar o teletrabalho. Como ficou a questão do teletrabalho na Justiça Federal? No tribunal daqui da região, nós baixamos um ato, o presidente e eu, para disciplinar com relação a essa situação do teletrabalho, que é algo que entendemos que é importante, que veio realmente para ficar, mas achamos que o ideal é se falar na questão do trabalho híbrido. Então, a nossa atuação é no sentido de obter esse meio termo, em que se assegure a presença, por vários motivos. Primeiro, porque essa presença ela é fundamental para a própria saúde mental das pessoas que fazem a Justiça Federal. Não vejo como a pessoa ficar isolada em sua casa, isso possa contribuir para o equilíbrio emocional e psicológico de uma pessoa. Segundo, e essa integração, claro, é uma integração tanto do ponto de vista pessoal, né, para a pessoa se sentir
membro da equipe, como também o próprio aspecto profissional, a troca de ideias, as dúvidas, o aspecto presencial é muito importante. Por outro lado, a gente precisa se preocupar, como eu já disse, com aqueles excluídos, com aqueles que não têm acesso. Então, por isso que é essencial que haja a presença física do órgão e a presença física do magistrado e do servidor. E a gente, nessa linha do disciplinamento do trabalho livre, é que a gente prevê alguns dias em que obrigatoriamente terá que haver a presença do magistrado e também que haja a presença do servidor, ainda que em sistema de rodízio. Aqui, inclusive, esse sistema de rodízio ele já foi implantado até por uma necessidade de espaço, já que o prédio que é compartilhado com a Justiça do Trabalho não comportaria toda a equipe da Justiça Federal trabalhando ao mesmo tempo. Então, isso aí já foi algo que já foi uma necessidade em função dessa questão do espaço. Mas eu destacaria que eu acho importante que a gente compreenda que a atividade presencial ela tem a sua importância dependendo do ato processual específico. Por exemplo, a audiência. A audiência, eu acho que a presença da testemunha junto ao juiz, permitindo que o juiz identifique suas características, identifique a sua posição, a forma como se apresenta, é muito melhor para realmente extrair aquela prova. E com relação até essa questão mesmo da parte, nesses casos mesmo do trabalhador rural, é algo que já é adotado, acho que em todo o Brasil, para identificar o trabalhador rural, exatamente o tato de você pegar na mão do trabalhador para ver se é um trabalhador, se aquelas mãos caracterizam a sua condição de agricultor. E isso, numa audiência feita por videoconferência, fica muito prejudicado. Verdade. Sem falar com aquelas situações, né, que infelizmente, lamentavelmente, podem ocorrer, de que a testemunha prestando esse depoimento à distância, ela pode estar sendo constrangida, pode estar sendo orientada de alguma forma, e isso essa audiência sendo realizada dentro do ambiente do judiciário, perante o juiz, isso aí ficaria bem mais impossível de vir a ocorrer, muito mais difícil de vir a ocorrer. O senhor coloca que a ideia da audiência telepresencial, eu diria, inclusive, que ela é fundamental para o assistido, né? Porque são inúmeros os problemas que foram surgidos para o constituinte, né? Ele teve que arcar com a questão de uma internet devidamente habilitada, né, competente ali, para que ele possa falar sem cair. Aí ele vai para o celular dele, aí ele detonou os créditos dele todo, aí reclama que não tem mais crédito, né? E aí foi atribuído ao constituinte o papel, no meu entender, que é da própria justiça, que é fornecer toda essa estrutura. E eu vou colocar para o senhor, porque eu tenho uma posição muito clara com relação às audiências telepresenciais. Eu acho que ela é boa quando você vai fazer sustentação no tribunal, quando você está ali, uma audiência de conciliação, que necessariamente não tem que estar ouvindo a parte. Mas tudo que envolve a parte, na minha opinião, eu sou radicalmente contra a audiência telepresencial. Até porque o próprio cliente, na casa dele, ele fica assustado com o próprio aparelho que ele vai ter que falar que ele não tem um hábito. E aí eu pergunto ao senhor, né? E aí vem uma outra pergunta, inclusive, aqui do Alan. Alan é um advogado que participa com a gente desse programa, e ele fala da questão das inovações. No campo das inovações, temos visto cada vez mais o uso da tecnologia auxiliando a justiça como um todo. A exemplo das provas digitais no processo do trabalho, por exemplo, né? O uso dessas provas já é uma realidade na Justiça Federal? Por exemplo, o WhatsApp passa a ser uma realidade na Justiça Federal? Sim, na verdade, nós já estamos usando todos esses instrumentos, né, que a tecnologia nos oferece, tanto para as comunicações, né, do processo, como também para, como eu disse, para a realização das audiências. E foi muito interessante ouvir o seu posicionamento com relação a essa questão das audiências, porque é exatamente como eu penso.
Agora, evidentemente, é claro que eu não posso, como se diz, navegar contra a maré. Tanto que lá no nosso tribunal eu fiquei vencido sempre que eu propus essa questão a ênfase no presencial. A maioria dos colegas dos desembargadores e a maioria hoje dos juízes tem esse entendimento, mas eu acho que nada substitui o olho no olho, o você ouvir. E eu acho que é o papel nosso, né? Na verdade, a parte quer ser ouvida por um juiz, não quer ser ouvida por uma tela, né? Não quer ser... até para o próprio juiz ter o seu convencimento, né? Porque com a prática a gente verifica que muitas vezes não é somente o som, você olha, você vê o gesto, você vê o olhar, você vê se a pessoa está mentindo, está dizendo a verdade. Isso aí os juízes mais antigos já sabem bem como extrair isso. E isso, através de uma tela, você perde muito, né? Então, fora esses problemas, né, que eu já falei, e a questão de que para que uma audiência por videoconferência ela funcione, toda a conexão de cada pessoa em cada casa tem que estar perfeita. E é algo que é praticamente impossível no Brasil de acontecer. Então é algo que é precário realmente. Mas a gente entende que há que se buscar a melhor forma. Inclusive eu acho até, é algo que até é questionável, mas eu acho que o juiz pode, alguns defendem que o advogado pode requerer que seja feita por videoconferência e que as testemunhas e a parte também estejam em sua residência, mas eu acho que o juiz pode, em determinadas situações, determinar que seja feita presencial, que pelo menos a parte e a testemunha que está sendo inquirida esteja presente no fórum. Eu acho que isso é perfeitamente possível, dependendo do tipo de demanda, dependendo do tipo da situação, se isso for conveniente, se for indispensável para a instrução do processo, para a produção da prova. A gente tem que compreender, né, que normalmente o ajuizamento das ações é efetuado através dos advogados. Os advogados é que vão apresentar os pedidos com relação àquelas ações que as partes tenham que envolvam esses entes federados que eu já falei, uma ação contra a Caixa, uma ação contra o INSS, uma ação contra uma universidade federal, algo do tipo. Mas, na verdade, eu gostaria de fazer o registro que, com relação ao Juizado Especial Federal, a parte pode pedir diretamente, né, fazer o seu pedido diretamente através de atermação. Comparecendo na Justiça Federal, apresenta o seu pedido e um servidor vai fazer essa atermação e vai dar o devido encaminhamento. De modo que estamos de portas abertas, através de todos os meios possíveis, a parte pode ingressar com as suas ações pelo meio virtual, mas pode também se dirigir à Justiça Federal para fazer essa atermação e com essa atermação ela vai dar entrada na sua ação.